Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais essa sexta-feira que Deus nos permitiu estarmos aqui mais uma vez fazendo essa live para podermos compartilhar com você uma palavra de Deus nessa noite. Hoje nós mudamos aqui o nosso cenário aqui da nossa live, mudamos aqui o cenário aqui da nossa live. Agora nós estamos aqui no Ministério Apostólico cumprindo o chamado, estamos aqui na nave da igreja, um lugar que ficou mais confortável aqui para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus e recebendo aqui os irmãos que vai estar participando conosco aqui nas próximas sextas-feiras aqui. Eu creio que vai ser bênção nesse mês de dezembro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Renato Rodrigues. Paz, pastor Marcelo Trindade, amados irmãos que nos vê nesta noite, que Deus possa manifestar o seu poder, sua graça e continue aí glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Começar aqui nessa live pedindo para você aquela gentileza aqui de todas as sextas-feiras. Vai compartilhando aí essa live no nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade que nós estamos tendo de ouvir uma palavra do Senhor nessa noite no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa oração nessa noite é para que Deus venha aumentar continuamente a nossa fé no nome do Senhor Jesus. Não posso esquecer aqui mandar um shalom aí, shalom, pastor Franco Coraza está sempre aí conosco aí. Vamos estar desde já fazendo convite aqui para o pastor Franco, próxima sexta-feira está conosco aqui, compartilhando aqui uma palavra do Senhor Jesus Cristo na próxima sexta-feira. Já quero deixar o convite aqui. O pastor Frank está convidado aí, melhor, está intimado, né, pastor, na próxima sexta-feira, está compartilhando aqui uma palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. É isso aí. Livro de Atos dos Apóstolos. Você que está nos acompanhando aí nessa noite, pega a tua Bíblia aí, pode ser no tablet, no celular, de papel igual a nossa aqui. Importante que você acompanhe a palavra de Deus nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo aqui do verso 42 ao 47. Aleluia. Pode ler para nós aí, pastor Renato? 42 ao 47. 42 ao 47, por gentileza. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, eis aqui a palavra do Senhor verbalizada nessa noite, Pai. Eis aqui nesta mesa os servos do Senhor, meu Deus. Senhor, convém, Senhor Pai, que nós venhamos diminuir, Senhor, meu Deus, e que o Espírito Santo do Senhor venha crescer nessa noite, Deus. Senhor, nos dá entendimento, ó Pai, que nós possamos compartilhar, Senhor Pai, desta palavra, Senhor, meu Deus, que eu creio que vai ser uma palavra, Senhor Pai, abençoada, meu Deus. Vai de encontro nessa noite, Pai, com cada vida, com cada lar e com cada família nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor somente ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Essa semana passada que eu compartilhei aqui na igreja essa palavra, e eu queria compartilhar com você de casa também essa palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Uma palavra que tem falado muito
né, aqui na nossa igreja. Eu queria compartilhar, irmão, com você, então, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta. O que uma igreja deve ter para ser uma verdadeira igreja de Cristo? Vou repetir. O que uma igreja deve ter para ser uma verdadeira igreja de Cristo? Aleluia! Querido, uma igreja onde eles não usam a Bíblia é uma igreja de Cristo? Certamente não. Uma igreja que usa o Alcorão é uma igreja de Cristo? Não. É uma mesquita. Uma igreja onde eles só usam o Antigo Testamento é uma igreja de Cristo? Antigamente era a sinagoga, Na sinagoga eles só usavam o Antigo Testamento, mesmo porque eles ainda não tinham, como nós temos hoje, o Novo Testamento, só tinha o Antigo. Então na sinagoga eles só pregavam o Antigo Testamento, E uma igreja onde eles usam a Bíblia, mas não praticam os sacramentos de Jesus sem batismo e sem Santa Ceia, é uma igreja de Cristo? Certamente não é. E hoje nós vamos tratar aqui dos fundamentos da igreja de Cristo Jesus, da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus! Essa uma igreja que pratica os mandamentos de Jesus, essa é uma igreja de Cristo Jesus, independente da sua placa, não importa qual seja a placa da igreja, o que importa é que ela pregue e viva a doutrina de Jesus Cristo. É isso que nos arremete esta palavra, é isso que tem uma grande relevância. Isso aqui eu aprendi com o pastor Renato, uma grande relevância para a igreja de Cristo em todos os tempos, irmãos. Não só o tempo dos apóstolos, mas hoje, nos dias de hoje, uma igreja verdadeira de Jesus é aquela que prega a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, e não a doutrina a qual os homens hoje têm tentado implantar e colocar dentro das igrejas, dizendo ser igrejas do Senhor Jesus. Onde não se pratica a palavra de Deus, não se prega a palavra de Deus, não louva e não exalta o nome do Senhor Jesus, não pode ser considerado uma igreja de Cristo. Não tem como. Uma igreja que não prega a palavra, não vive a palavra, não louva o Senhor, não exalta o nome de Cristo, não segue ali os seus ensinos e os seus mandamentos, ser considerada uma igreja de Cristo Jesus. E quais são os fundamentos da igreja de Cristo? O que a igreja deve ter ou guardar para ser uma verdadeira igreja de Cristo Jesus? Querido, é isso que vamos falar sobre isso hoje, No texto ao qual o pastor Renato leu aqui nessa noite, nós vamos encontrar aqui pelo menos 4 coisas que tem que ter na igreja de Jesus. 4 atitudes que tem que ter na igreja de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. E a primeira fala sobre a doutrina dos apóstolos, ou isso é uma coisa básica da congregação, da igreja. Mas como é a doutrina dos apóstolos? Onde eu e você podemos encontrar a doutrina dos apóstolos? Pastor, eu sempre ouvi falar a doutrina dos apóstolos, mas eu nunca encontrei essa tal doutrina dos apóstolos. Eu sempre ouvi pastores, ministros falando da doutrina, mas nunca achei a doutrina. Isso é simples, irmão. É bem simples. Nós encontramos a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento.
O Novo Testamento inteiro, querido, de Mateus a Apocalipse, nós vamos encontrar a doutrina dos apóstolos. O que falta para muitas pessoas é conhecer, é ler, é buscar, é meditar, é estar sempre lendo e observando a palavra de Deus. Então hoje nós queremos falar a respeito disso, né, pastor Renato? Uma coisa que eu creio que é muito importante nos dias de hoje, irmão, nós voltarmos aos primórdios da palavra de Deus, onde a igreja do Senhor, que ela praticava a doutrina dos apóstolos, ela vivia em comunhão, ela estava sempre junta no partir do pão, e o mais importante, irmão, a igreja do Senhor Jesus, ela orava unanimemente. Todos os dias eles estavam juntos, irmão. No templo, nas casas, no partir do pão, na comunhão, na oração. Eles não abandonavam as suas congregações, como o apóstolo Paulo vai dizer, como é o costume de alguns. Não, eles estavam sempre juntos, irmão. Sempre juntos, buscando, né? Sempre compartilhando. A Bíblia vai dizer aqui que nenhum deles, irmão, tinha necessidade de alguma coisa. Por quê? Porque eles sempre estavam em comunhão, eles sabiam, né, como é que o irmão estava vivendo, como é que o irmão estava passando, se estava bem, se não estava bem, se estava precisando de alguma coisa, se não estava precisando, né? Tinha um acompanhamento constante um pelo outro, né? Querido, é o que está faltando hoje, pastor, nas igrejas. É o que? É a preocupação entre os irmãos. Hoje tem muitas pessoas que pensam assim: eu estando bem, a minha família estando bem, né? Dentro da minha casa nós estamos todos bem, vivendo a palavra de Deus, lá fora não me interessa. Quer dizer, aqueles que são os meus pares estando bem, aqueles que são os preciosos para mim estando bem, mas os que não são, não é? Hoje é assim, cada um assim, Deus para outros, né? O pastor Renato está querendo dizer assim: aqueles que estão ali ao meu redor, no meu convívio social dia a dia, né? Os meus conhecidos, os meus amigos, aqueles mais chegados, aquele que eu vou fazer um churrasco de vez em quando, aquele que eu vou jogar aquele futebolzinho, né? Dentro da igreja, que não podemos ser hipócritas, né? Que é a famosa panelinha. E o restante que tem, entendeu? Que tem. Se você está dentro da minha panela, você está bem, glória a Deus, aleluia. Se você não está dentro da minha panela, você que se vive na sua panela, não é isso? E aqui não, irmão. Os discípulos, apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, quando começou a igreja, a preocupação dos irmãos era saber, era como estava o irmão, como estava a família do irmão, como estavam os filhos dos irmãos. A Bíblia vai dizer aqui que eles tinham tudo em comum. Se o irmão estava passando necessidade, aquele que tinha um pouco mais de recurso, ele entregava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuía, né, o dinheiro entre eles, para que ninguém tivesse necessidade, falta de nada, né? E hoje não, irmão. Hoje nós vemos o irmão passando necessidade, né? Muitas das vezes precisando de uma cesta básica, precisando de um recurso para pagar uma água, pagar uma luz, pagar um aluguel, que seja, não sei, né? Aí nós olhamos, vemos a necessidade, a dificuldade, e meu irmão, eu vou orar para Deus levantar alguém para te ajudar. Eu vou orar, pode deixar, né? Sábado tem oração na igreja, lá no Pastor Trindade, 5 horas da tarde. Eu vou levar o seu nome lá, irmão, vou colocar na oração e Deus vai te ajudar. Deus vai mandar. Não, irmão, se você está lá vendo a necessidade, Deus já mandou. Mandou você, meu irmão. Pastor, mas eu não consigo sozinho, não tem problema, irmão. Reúne a igreja, filho. Reúne a igreja. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, irmão. Eu já precisei da igreja. Eu também. Eu já precisei de cesta básica, pastor, da igreja. Entendeu? Eu já precisei. A igreja já pagou água da minha casa, já pagou até luz da minha casa. Uma vez o pastor pagou uma parcela do meu carro.
Final do ano eu estava desempregado daquele jeito, pastor, o que você está precisando? Vou dizer o nome dele, Pastor Edilson Lima. Pastor Edilson Lima. Pastor José Edilson da Silva Lima. Falou, pastor, o que você está precisando? E eu ainda fui meio orgulhosão, falando, não, pastor, estou tranquilo, não estou precisando de nada. Ele falou assim, não, eu sei que você está com a parcela do carro para pagar, está aqui, ó, vai lá. Vai lá, paga lá a parcela. Irmão, nós não podemos ser hipócritas em falar que um dia a gente precisou. Você esquece. Eu garanto para você que ele não fez isso para mim quando eu estava necessitado. Talvez eu nem fui falar isso para ele, mas como a nossa igreja na época era uma igreja em células, e como eu era pastor naquela época, meu irmão, de cada 15, 10 dias o pastor era 10 horas da noite, 9 horas da noite, independente. Meia-noite, 1 hora da manhã, chegava na casa. Estava na casa da gente, irmão. Não tinha essa de ficar lá, não. Ele estava na casa de todos, de quase todos os líderes. Exatamente. Né? E aqui os discípulos, os apóstolos, não era diferente, irmão. Não era diferente. Eles sabiam tintim por tintim o que estava se passando e o que estava acontecendo dentro da igreja. Meu irmão, quando você vier num culto e faltar alguém, você perceber que, olha, fulano não veio hoje. Não espera o pastor ligar, não, liga você. Manda uma mensagem, fala, meu irmão, você não veio na igreja hoje? O que aconteceu? Você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Né? Não é igual uns e outros falam assim, por que você não veio? Não é por que você não veio. Não é assim, irmão. Já? Não, irmão, você precisa saber por que a pessoa não veio. Às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa está no hospital, pode estar com algum parente doente, ou pode estar necessitando de alguma coisa, a gente não sabe. Então a gente não pode chegar chutando balde. Não, irmão, manda aquela mensagem carinhosa para o irmão, falar, sentir a sua falta no culto. Mas não com falsidade, porque tem uns aí que era, não, com sinceridade. Aquele que você tem intimidade dentro da igreja, cola nele, ajuda. O intuito da igreja é nada mais é ajudar. A comunidade, a congregação, estarmos unânimes no único propósito de adorar a Deus e todos ter o mesmo bem comum, que é adorar a Deus e estarmos em união, é verdade? Compartilhar do pão e ter o mesmo vínculo e, como diz aqui, alegria e singeleza de coração. É verdade que todos somos importantes. Não é verdade, pastor? Porque todos somos um só corpo e todos um só membro, independente do que você possa fazer na igreja. E Jesus morreu na cruz por todos, irmão. Foi por todos, não foi por pastor, apóstolo, não, foi por todos. E aqui tem uma coisa interessante, irmão, quando nós começarmos aqui, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso também quer dizer que temos de guardar essa doutrina e estudar a doutrina dos apóstolos. Nós temos que aprender a perseverar, irmão, na doutrina. Se nós não conhecermos essa doutrina, como é que nós vamos perseverar em seguir alguma coisa que a gente não conhece? Não, e eles perseveravam, irmão. Perseveravam. Interessante, a palavra perseverar é persistir. Por quê? Porque seguir a Jesus não é fácil, não. Como muitos pensam, não, agora eu estou na igreja, agora a coisa vai andar de vento em popa. Não, não. Muitas das vezes, quando eu e você chegamos na igreja, o pastor Renato já cansou de falar aqui na live, não. Não falou uma, 2 vezes, não falou várias vezes já. A gente chega arrebentado. A gente chega lenhado, lascado, pobre de marredecido. A gente chega todo arrebentado. Sabe aquela ovelhinha que está no pasto, assim, que ela vai se enrolando na grama, vai enrolando, vai enchendo de carrapicho? É assim que a gente chega. Todo lenhado, todo lascado. E a gente chega na igreja e a gente já pensa assim, não, amanhã eu vou começar a colher as coisas boas. Meu irmão, a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E muitas das vezes, quando a pessoa chega na igreja, nós chegamos na igreja,
Nós não vamos começar a colher as coisas boas imediatamente, não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada lei da semeadura. Se você plantou, você vai colher, né? Todo agricultor, quando ele planta um tipo de cultura, primeiro ele tem que colher aquilo que ele plantou para depois plantar uma nova variedade, plantar uma outra coisa. Então, se eu e você estávamos no mundo plantando vento, primeiro a gente vai ter que colher a tempestade. Vem alguma coisinha, né? Sempre vem, mas não abandonou o barco, não. Porque os discípulos estavam no barco e o barco estava açoitado pelas ondas. E a palavra de Deus diz que Jesus estava dentro do barco, pastor Renato. Tranquilão. Jesus estava dentro do barco com a cabeça numa almofada. Tranquilão. Dormindo, tranquilo. E os discípulos enfrentando a tempestade, irmão. Muitas das vezes eu e você nós vamos enfrentar a tempestade mesmo Jesus estando no barco. Não é, pastor Renato? Mesmo Jesus estando no barco, eu e você muitas das vezes vamos enfrentar a tempestade. Nós não podemos deixar o quê? De perseverar na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, irmão, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, irmão. Perseverar em quê? Seguir e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Tem que conhecer a palavra, irmão. Tem que buscar. Uma coisa, pastor, que sempre nos arremete, Paulo me coloca lá sobre a sã doutrina pelo seu pupilo Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 10, diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então nós temos Timóteo, tinha sido um belo pastor ali, pupilo de Paulo, mas ele teve que aprender desde a sua mãe, da sua avó, né, que os rudimentos, os conhecimentos da palavra de Deus, desde pequenininho, ele já conhecia essa doutrina, não é verdade, pastor? E não tem que fazer. Buscar conhecer. Querido, como perseverar na doutrina se nós não conhecemos essa doutrina? Por isso é bom que nós estudamos essa doutrina. Estudamos aqui a Bíblia Sagrada. Tem que estudar a Bíblia, irmão. Né? Tem igrejas que domingo ela tem o quê? Escola dominical, uma bênção de Deus. Para nos ensinar. Porque o diabo astutamente, irmãos, infelizmente eu falo astutamente, hoje só tem escola dominical nas igrejas tradicionais que tem perseverado nisso. Porque se você só acha que você vai aprender as doutrinas, os conhecimentos, toda a dogmática que a gente possa querer colocar na semântica da palavra, você não vai aprender sentado no culto domingo, você não vai poder perguntar para o pastor daquilo que está sendo ensinado. Então, ou a gente faz o curso de teologia para a gente aprender, ter conhecimento e ter noção, nem que seja o básico, para a gente ter conhecimento, não é verdade, pastor? Ou senão, às vezes você vai passar 30 anos sendo um leigo, na verdade, tomando, achando, querendo, da hora de comer uma feijoada, mas sempre está querendo a papinha ainda. O apóstolo Paulo vai falar aqui na palavra, né? Não pude falar a vocês como espirituais, por quê? Porque vocês ainda não têm conhecimento e maturidade a respeito da palavra. Então vocês ainda estão tomando leite. Leitinho. Tá já era para estar comendo um feijãozão. Já era para estar pegando aquela feijoada top, aquele churrascão filé. Na brasa. E tem igrejas, eu admiro essas igrejas, irmão. Todo domingo, 9 horas da manhã, das 9 às 11, aqui é estudo bíblico. Culto, né, de ensino. Culto de oração. Tem que ter, mas a gente tem que voltar a fazer isso. Tem igrejas que tem aqui os grupos familiares, né, igual nós também tínhamos. Creio que ainda dá tempo da gente voltar a fazer de novo. Durante a semana, irmão, quando não tem culto, reunir os irmãos para estudar a palavra. Sabe por quê, pastor? Porque isso faz com que toda a igreja cresça, amadureça e permaneça em Deus, não é verdade? Não vai o diabo poder roubar, ceifar, porque se você passa a ter conhecimento, na verdade, como
direto aí o presidente fala, conhecereis a verdade vos libertará. A mesma verdade, na verdade, pastor, que nos liberta, ela também nos condena. Só que se a gente tem conhecimento dessa verdade e a praticamos e fazendo dela uma convivência saudável, ela vai ser benéfica na nossa vida, não é verdade? Você tem muitos hoje que eles são ouvintes, mas não são praticantes. O próprio Jesus falou assim, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta muitas das vezes, irmão, a gente conhecer a Bíblia de capa a capa e não praticar nenhum versículo dela. Tem pessoas, eu conheço pessoas assim, não conhece muito, não pratica nada. Tem outros que conhecem muito pouco, mas o que conhece procura praticar a palavra de Deus. Eu conheço 10 versículos, pratica esses 10, irmão, e vai buscando conhecimento. Pratique o que você conhece e vai buscando conhecimento. Vai buscando de Deus. E uma coisa, pastor, eu aprendi isso na minha vida. O avivamento vem na nossa vida, irmão. A partir do que você começa a ler, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a buscar as coisas de Deus. Isso é o avivamento. Se o camarada hoje que está na igreja, século XXI, nos dias de hoje, achando que o avivamento, pastor, vai ser que nem o filme da Marvel, da Warner Bros, o Megapix, não vai ser assim, meu irmão. O avivamento com Deus é todos os dias a gente querendo se disponibilizar diante de Deus, não é verdade, pastor? É isso que é o avivamento na nossa vida, todos os dias querendo que Deus acrescente nas nossas vidas, como está no texto, que Deus acrescentava a igreja. E isso é o avivamento, na verdade, que eles puderam compartilhar e estar hoje aqui para servir de exemplo nas nossas vidas. Aleluia. Amém? Que nós podemos também aprender pessoalmente, aprender em casa, pela leitura e estudos mostramos que queremos perseverar na doutrina dos apóstolos. Pastor, mas em casa é difícil pegar a palavra, é difícil ler, dá sono. Meu irmão, hoje tem Bíblia em áudio, você não precisa ler a Bíblia, você coloca o áudio e vai ouvindo. A minha esposa lá em casa, pastora, toda hora que você chegar lá, se ela estiver lavando louça, ela está com fone de ouvido aqui. O que você está ouvindo? Eu estou ouvindo a Bíblia. Porque não dá para ler a Bíblia lavando louça, lavando roupa, limpando casa, não dá. Mas ela coloca o fone e vai ouvindo. Eu falei, nossa, mas ouvindo? Ela falou, para mim é mais prático e mais fácil eu adquirir o conhecimento da palavra, eu ouvindo alguém falar a palavra do que eu mesmo ficar lendo. Interessante, irmão, que a brisa de café vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou ouvindo a palavra, não importa quem está falando. Tem pessoa que gosta da voz do Cid Moreira, tem pessoa que já não gosta. Gosto é gosto. Mas o importante é o quê? É ouvir, é gravar. Pastor, eu tenho dificuldade para ler. Não tem problema, coloca a Bíblia em áudio lá e vai aprender da palavra de Deus. Meu irmão, internet. Se você souber usar a internet, é uma ferramenta maravilhosa para o aprendizado e o aperfeiçoamento dos santos. Mas se você não usar, ela rouba aquilo que de Deus é para a sua vida. Tem que saber usar. Não é chegar lá, você está ouvindo alguma coisa da palavra, lá aparece aquela famosa janelinha, esquece aquilo lá. Não. Foca, tem que ter um foco. Tem que ter o quê? Perseverança. Perseverar. É fácil? Não é fácil, irmão. Mas aquele que persevera consegue. Com certeza. Perseverança. Perseverança. Por isso que nós devemos conhecer bem as palavras dos apóstolos. Nós não podemos mexer isso com as nossas ideias ou as nossas fantasias. Doutrina dos apóstolos não é fantasia, não é história da carochinha. Está gravado aqui nessa palavra. Querido, nós não podemos pregar um outro evangelho diferente do que os apóstolos receberam e ensinaram. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso em Gálatas,
Gálatas, capítulo 1, versículo 6, pastor Renato, do 6 ao 9. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 6, 9. 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam, que querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? O apóstolo Paulo já passava por isso, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, né, vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Irmão, isso aqui é uma coisa muito séria que acontece hoje dentro de algumas igrejas. Muitos estão pregando o evangelho deturpado. O que é isso, pastor? É você pregar o evangelho em favor próprio. É você fundar a palavra para favorecer alguém ou algo. Um evangelho híbrido, irmão, que tem o quê? Uma mistura, que não é original aquilo que é a sua essência. Exatamente isso. Ou enxertado, enxerta alguma coisa, tem aquela cocã enxertada, coloca ali, você vai lá e enxerta uma coisa que não, tira da sua originalidade. Não dá na palavra, entendeu? E a palavra de Deus lá em Apocalipse vai dizer: ai daquele que acrescentar ou retirar uma vírgula dessa palavra. Meu irmão, hoje muitos estão pregando o evangelho de facilidade, um evangelho a qual Jesus nunca pregou, e muito menos os apóstolos pregaram, né? Hoje o que se prega é: você pode, você pode, você é o cara. Jesus, ele tem obrigação de te abençoar, porque você está dentro da casa do Senhor. Mostra na Bíblia isso. Esses dias aí eu ouvi um camarada pregando, ele pregando e dizendo assim: você é igual a Jesus. Ele pregava e dizia: você é igual a Jesus. Você sabe por que Deus entregou Jesus na cruz? Para poder comprar você, porque você tem o mesmo valor de Jesus. Meu irmão, isso não existe. Isso não existe. Eu estava ouvindo aquele camarada pregar e ele dizia assim: você, querido, tem o mesmo valor de Jesus, o teu sangue vale tanto quanto o sangue de Jesus. E eu vi descer aquele comentário assim, ó, um atrás do outro, irmão. E uns pregadores que a gente conhece aí, que são elite no país, descendo a madeira nele, né? Teve um lá que colocou um comentário assim: pastor, se o seu sangue tem o mesmo valor que o sangue de Jesus, Deus podia ter matado você na cruz, seu herege. É uma verdade. Se o sangue daquele camarada tivesse o mesmo valor que tem o sangue de Jesus, Deus não precisava enviar Jesus, matava ele na cruz. Mas só que esse camarada vai nessas igrejas aí, que mal o pastor tem conhecimento da palavra de Deus, os membros que estão sentados, desculpa a expressão, um bando de bocó, que não tem conhecimento de nada, aplaudem esses camaradas, dão glória a Deus, saltando você por aí, vê a plateia, glória a Deus e aleluia, ouvindo um besterol teológico desse, que só o sangue de Jesus, só a graça. O que é isso? É outro evangelho, é um exemplo. O que Paulo está falando aqui, ó, que está pregando que é um outro evangelho que não de Jesus, Então, o que nós temos que fazer, irmão, é perseverar, é não aceitar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. É só o de Cristo, meu irmão. Né? Tem muitos pregando hoje: você pode ser salvo sem Jesus. Não existe, irmão. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ninguém vai ser salvo sem Jesus, Pode esquecer. sem o sacrifício na cruz. Tirar o cavalinho da chuva. Não tem, irmão. Não tem salvação, não tem remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não tem. Jesus foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos, irmão. Essa é a doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam? Os apóstolos pregavam e falavam a respeito de Jesus. De Jesus, do nascimento de Jesus, dos milagres de Jesus, da salvação que só vem por Jesus. Aleluia. Da ressurreição de Jesus. É isso que os apóstolos pregavam, irmão. Batismo com o Espírito Santo. E é isso que eu e você, querido, como pastores, homens e mulheres de Deus, temos que voltar a pregar. Salvação em Cristo Jesus. Meu irmão, quanto tempo faz que eu e você nós não vemos uma alma se converter a Jesus nas igrejas? Esses dias a gente estava conversando aqui na igreja, os irmãos, quanto tempo faz, meu irmão, pastor Renato, que nós não vemos uma pessoa ser liberta dentro da igreja? Quanto tempo faz, irmão, que nós não vemos mais pessoas sendo libertas dentro das igrejas de demônios? O demônio não se manifesta mais dentro da igreja, por quê? Porque está tranquilo. Não tem ministração mais a respeito disso, irmão. Não tem ministração mais a respeito do Espírito Santo. Não tem mais nas igrejas ministração de batismo com o Espírito Santo. Hoje não buscam-se mais batismo com o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, não sei se o pastor Renato está assim, quando eu me converti, eu vi os irmãos orando em línguas estranhas, eu falava, eu também quero. Vamos no monte que vai ter monte. Vamos subir no monte, vamos buscar. Toda semana, meu irmão, nós íamos no monte. E nós se derramava no monte. Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu quero ser batizado. Os irmãos pedindo, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Mas interessante, irmão, que eu comecei a ir para a igreja. Eu não tinha aceitado Jesus ainda, pastor. Sabe aquele apelo que faz na igreja? Aquele que nessa noite ouviu a palavra do Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus? Eu nunca tinha ido lá na frente entregar minha vida para Jesus. Eu acompanhava os irmãos, eu ia no monte, eu ia na vigília, mas entregar a vida para Jesus eu não tinha entregado. Tem realmente Eu não tinha. Eu queria ser batizado sem ter entregue a vida para Jesus. Olha para você ver, irmão. Ignorância da minha cabeça. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aleluia, glória a Deus por isso, irmão. Porque no dia que eu aceitei a Jesus, eu estava lá no tabernáculo de Jesus, lá em cima ainda, mano. O pastor Renato sabe onde é. Frente à igreja do pastor Renato, lá, do outro lado da rua. Veio um pastor lá, acho que do Maranhão, se eu não estiver enganado. Começou a pregar. Eu falei, esse camarada está pregando só para mim hoje. Aí quando ele terminou de pregar, ele fez um apelo. Ele queria entregar a vida para Jesus. E eu falei, é hoje que eu vou entregar minha vida para Jesus. E eu fui lá na frente. Entreguei a minha vida para Jesus naquela noite. Quando eu levantei as minhas mãos e repeti a oração do pastor, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e comecei a falar em línguas estranhas. Eu nem sabia o que eu estava falando. Aí eu só fui saber que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, estava falando em línguas estranhas no outro dia. Eu encontrei com a irmã Rosana, missionária Rosana, mãe do pastor Jean, da Alto Refúgio. Encontrei com ela no outro dia e aquela alegria do coração, irmão. Passei a noite inteira, nem dormi direito. Coração da gente, né?
Meu, passei a noite inteira, pastor Renato, deitado, olho arregalado. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Falando em línguas estranhas. Tomado pelo Espírito Santo de Deus. No outro dia que eu fui saber que era, que eu tinha sido batizado. Quando eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus. Eu tinha buscado o batismo em tudo quanto era lugar, sem saber. Primeiro eu tinha que entregar minha vida para Jesus, para depois ele fazer morada na minha vida. Irmão, e hoje muitas pessoas não querem mais o pastor Renato buscar, não buscam mais batismo com o Espírito Santo, buscam que bons empregos, dinheiro, fama, o que não é pecado, fortuna. Não é pecado, meu irmão, não é pecado você ter, mas doutrina da prosperidade é outra coisa. A palavra de Deus vai dizer: buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que diz lá no texto de Mateus 6, se não me falha a memória, e estas coisas não serão acrescentadas. Deus acrescenta, mas primeiro a gente tem que buscar o reino, irmão. Primeiro tem que buscar Jesus, tem que buscar o Espírito Santo, tem que buscar as coisas do alto, tem que buscar as coisas do alto. E muitos de nós, meu irmão, nós estamos buscando só as coisas da terra. Que a Bíblia diz que tudo vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela não passa. Deus diz: não ajunteis o que? Tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consomem, os ladrões roubam e minam, mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça não come, a ferrugem não come, o ladrão não rouba e não mina. Está guardado com o Senhor, irmão. Porque essa vida aqui na terra vai passar, tudo passa, irmão. A alegria passa, a dificuldade passa, tudo passa. Só a palavra de Deus não passa. Uma coisa nós temos que lembrar disso, irmãos, e enfatizar que passa anos e entra anos, nós temos que todos os dias pedir que Deus nos renove, como diz na música, renova em mim. Então que todo dia tem que buscar, pastor, todo tem dia, que perseverar. Não tem lá a tua vontade de ler, você tem que ler, você tem que jejuar, entendeu? Mesmo sem vontade, porque se esperar a vontade chegar. Se você está esperando que vai vir um anjo do céu para você: ó, Renato, olha, quero que você jejue, que você leia, que você se consagre, meu irmão. Não entra nesse barco furado. Você tem que, como diz, tem algumas coisas, irmão, que você tem que fazer doutrinar você. Você tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer, não é porque alguém está me obrigando. Isso aqui é uma coisa que Deus estipulou e colocou pra gente, para mim fazer. E faz parte do pacote que veio, na verdade. Tá dentro. E não tem como fugir, porque se você ficar esperando, irmão, você vai ficar sempre aquele crente parado, desanimado, extasiado com as coisas. As coisas não mudam. As coisas não mudam, muda você, meu irmão. Vai, busca você. Entendeu? O irmão não quer fazer teologia, o irmão não quer orar, não quer ler. Vai buscar você, não é verdade, pastor? Porque num certo momento da sua vida, meu irmão, Deus vai chamar você para fazer certa coisa, e Ele vai querer que eu e você esteja preparado, independente se 60% ou 70%, 80% da sua igreja, na sua igreja, as pessoas possam estar estagnadas. Só que Deus vai querer usar você aceso, com uma brasa acesa do Senhor, para que aquelas pessoas que estejam lá sejam impactadas através da sua vida. Despertar aqueles que dormem. Pelo quê? Pela sua vida. Amém? A hora já se avança. Está indo. Aleluia. Então, irmão, tem que perseverar. E uma coisa que hoje, nos dias de hoje, a igreja do Senhor parou de perseverar nas orações. Porque quando se fala em partir do pão, comunhão, enche a igreja. Viu? Vai ter festividade, pastor Renato. Vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ter salgadinho, vai ter. A igreja enche, por quê? Porque atrai. E aí aparece os pavão da igreja, né, pastor? Diz que quando é festa, aí sai
é que nem quando você vai para cá, sai as baratas, sai tudo para fora. Mas quando nesse quesito, irmão, hoje é uma vergonha. Você vai, independente da denominação, você vai nas igrejas tradicionais, nas comunidades, independente. É meia dúzia de gato pingado. Talvez o pastor está lá sozinho, ele, talvez o filho, a mulher, ele e mais 2 ou 3 irmãos na igreja para orar. E às vezes a igreja tem 100, 60 pessoas. Mas na hora do louvor, meu irmão, na hora do louvor, faz um culto de louvor e adoração, aí lota a igreja. Mas na terça-feira, dia da gente estar orando, que é obrigação, dever ser, um temor em relação a Deus, muita gente não quer, está vazio. Não quer, está vazio. Isso eu posso falar. E isso eu vejo que pastores ali da nossa cidade, onde nós moramos, você não vê gente do Ministério do Louvor, você não vê nem gente da intercessão, nem diácono, nem presbítero, pastores, muitas das vezes, que não vão orar, mas se você não colocar o bendito para pregar, seja no domingo na igreja dele, ou não colocar filho de cudão, não aparece na igreja, pastor. Mas para orar na igreja, isso é uma verdade, meu irmão. Isso eu estou falando da nossa cidade aqui onde nós moramos. Isso é fato verídico, pastor. Vigília, irmão. Vigília, pastor. Coitado. Uma vez por mês a gente faz vigília, irmão. Irmão, se você vê o tanto de gente que diz, eu vou, chega na hora, só a graça. Mas marca um churrasco aí, pastor. Marca um churrasco. Meu irmão, a igreja, Cristo Jesus não é entretenimento na nossa vida. Não é para te entreter. A palavra não veio para que eu queira ouvir. Porque tem muito crente que gosta de pregação caixinha de surpresa, caixinha de promessa, meu irmão. E a igreja, o evangelho não é essa caixinha de promessa que você quer ouvir, mas é o que Deus quer que nós possamos estar ouvindo a voz dele, não é verdade, pastor? Aleluia, irmão. Olha, para terminar aqui, as orações. As orações, elas também são fundamentais na igreja. Uma igreja que não ora mais, não tem fé e nem amor, nem esperança. Olha para você ver, uma igreja que não ora mais, não tem fé, nem amor, nem esperança. Acabou, irmão. Está morta. Imagina que uma família, as crianças não falam mais com seu pai ou com seus irmãos. Onde está a comunhão nesta família? Onde está o amor? Assim também em nossas vidas com Deus. A oração é a nossa comunicação com Deus. O que é orar? Orar é nós falarmos com o Pai. Tem muitas pessoas que vêm na casa do Pai e não falam com Ele. Que isso, pastor? Verdade, irmão. A igreja é a casa do Pai. Tem pessoas que vêm na igreja e não falam com o dono da igreja. Não fala com o Pai. E o Pai está na casa. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Ele está junto. Tem pessoa que vem na igreja e não ora, pastor Renan. É verdade, irmão. Aqui na nossa igreja tem pessoa que vem na igreja e não ora. Todas as igrejas têm. Todas elas têm. Infelizmente, todas têm. A gente já não pode chegar e falar, mas tem. Mas tem. E assim é na nossa vida, irmão. E é o pavão da igreja, muitas vezes. A oração, irmão, é a nossa comunicação com Deus. Para glorificar a Deus, para louvar o seu nome, para elogiar a Deus, para dizer palavras de amor. Quem não faz isso, ainda crê nele? É uma pergunta. Quem não faz, acredita em Deus? Crê que Ele existe? Eu creio que não. Ou pior ainda, confia nele? Não tem como, irmão. Imagine uma vida sem oração. É uma vida sem Deus. Uma vida sem oração
é uma vida sem a presença de Deus. Que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto. Não. É o básico da doutrina dos apóstolos. A comunhão com Deus, a oração com Deus. Porque tem muitas pessoas, não precisa, irmão. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas. Você quer falar, ó magnânimo Deus, não, Santíssimo Pai das luzes. Não, meu irmão. Jesus, ele não está interessado em palavras bonitas. Jesus, ele está interessado na sinceridade do meu e do teu coração. Ah, eu não sei falar, sabe sim. Sabe. Não precisa ficar no WhatsApp aí. Fala até demais. Você sabe muito bem. Só não fala com quem precisa falar, né? Mas você sabe falar com Deus sempre. E uma coisa, pastor, eu coloquei aqui, e é sempre eu leio, sempre está aqui para mim lembrar. Todo homem está cheio de alguma coisa, irmão. Cheio do Espírito de Deus ou de si mesmo. Cheio de Deus ou cheio de pecado. É só como está lá em 1 Coríntios, quando nós vamos tomar a Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Você sabe, não é verdade, pastor? Todo mundo sabe. Querido, olha, Jesus, ele ensinou a oração aos seus apóstolos. E eles ensinaram a igreja para continuar a perseverar na oração. Irmão, interessante que os apóstolos, eles nunca pediram para Jesus, nos ensina a pregar, nos ensina a visitar, nos ensina a expulsar demônios, né? Ensina a falar em línguas estranhas. Não. Pelo contrário. A única coisa, irmão, que os discípulos pediram para Jesus: Rabi, mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E foi o que Jesus fez. E Jesus ensinou da oração do Pai Nosso. Quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Meu irmão, é o básico. É o básico. Isso daqui é a cesta básica do Espírito Santo para a igreja. É o básico. Não é muito não. Isso é o básico. É o básico, não. E nem o básico estão fazendo mais para você. Não, infelizmente, irmão. Se a gente chega e fala na boa ainda, fica beiçudo, fica bravo, só que passa ano, meu irmão, desculpa o que eu vou falar. Às vezes você olha para cada irmãos, que esse camarada que está sempre aí, você vê que ele tem uma vida medíocre. Sabe por quê, pastor? Porque não sai daquilo. Entra ano e sai ano. Aí você fala assim: esse cara podia ter uma nova história com Deus, podia ser uma outra pessoa para Deus, fazendo as coisas de Deus, mas muitas vezes preferiu ser uma pessoa medíocre, que não quer crescer com Deus, que não quer se evoluir com Deus, para viver novos horizontes com o Senhor, mas preferiu ficar na mesmice. Está acomodado. Aqui eu estou e daqui ninguém me tira. Paradão. Meu irmão, olha, para manter o contato com Cristo que está no céu, para ter confiança nele. Querido, olha, na igreja todo mundo recebe um celular espiritual para falar com Deus, para pedir ajuda. É realmente uma coisa básica na vida da igreja. Irmão, então, irmãos, as Escrituras nos mostram claramente que é fundamental para a igreja de Cristo. Devemos seguir a doutrina dos apóstolos, devemos buscar a comunhão, devemos celebrar o partir do pão e continuar com as orações. Que só desta maneira a igreja mostra a sua comunhão íntima com Cristo Jesus que está no céu, e desta maneira prostra-se também, ou melhor, desta maneira mostra-se também o poder do Espírito de Cristo na igreja,
Em todos esses elementos básicos encontramos a Cristo. Quando nós praticamos a doutrina dos apóstolos, nós vamos encontrar com Cristo, porque os apóstolos pregavam a Jesus Cristo e esse ressurreto. Aleluia! E eles não tinha tudo isso, meu irmão, mastigadinho que nós temos. Lógico que não. Não tinha, meu irmão, toda essa dogmática, sistemática de teologia, mamãozinho com açúcar que a gente tem hoje, meu irmão. Não tinha. Eram pela fé. Muitos foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Fé no Deus vivo, no Deus vivo. Isso que é o mais interessante de tudo isso, pastor. Irmão, para terminar aqui, ó, a doutrina dos apóstolos é a doutrina que nos ensina Cristo. A comunhão é baseada na comunhão que Cristo nos ensinou. O partir do pão é o momento em que comemoramos a morte de Cristo, que nos trouxe a paz com Deus. É no momento da Santa Ceia, meu irmão. Aleluia! E pelas orações buscamos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Porque uma igreja de Cristo não pode funcionar bem sem um desses elementos. Por isso devemos buscá-los e estimular uns aos outros para mantê-los, pois só assim será glorificado e honrado o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então isso aqui é o básico da igreja. É o básico. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Tem que perseverar. Lá no Apocalipse vai dizer: aquele que chegar até o fim, perseverar até o final, esse receberá a coroa da vida. Não é aquele que vai parar no meio do caminho, não, irmão, é aquele que vai perseverar até o fim. Até o fim. A palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado não volta para trás. Não volta para trás, irmão. Tira a mão na mão. Porque se voltar para trás, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na sua alma. Irmão, colocou a mão no arado, ou seja, colocou a mão na obra do Senhor, não volta para trás. Você pode até diminuir a marcha. Estou meio cansadão, né? Diminui a corrida, irmão, vai um pouquinho mais devagar. Não tem problema você dar uma desacelerada. Você só não pode voltar para trás. Você não pode parar, desistir jamais. Você não pode parar, irmão. Descansar, tem que descansar, porque Jesus pegou os discípulos, irmão, descansando. Os discípulos também descansavam. Jesus, quando percebia que eles estavam cansados, Jesus levava eles à parte, num lugar separado para quê? Para eles poderem descansar. É normal, né? Se os discípulos ficavam cansados, Jesus levava eles à parte para descansar. Eu e você também ficamos. E Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Jesus estava cansado, irmão. Quando os discípulos estavam ali enfrentando a tempestade, Jesus estava onde? Jesus estava no barco, deitado, com a cabeça no travesseiro ou numa almofada, descansando. Descansando. Você pode sim parar, descansar. Você só não pode voltar para trás. Você só não pode deixar de perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmão, que Jesus, quando volte, encontre a sua igreja perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se a igreja fizesse essas 4 coisas, irmão, não tem como a igreja parar. Mas não fique pensando, meu irmão, que você vai achar a igreja perfeita, porque a igreja somos nós e nós somos imperfeitos. Irmão, se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, você vai estragar. Não entra nela, irmão.
Porque você é imperfeito e eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. Somos inconstantes. Mas nós temos que procurar a cada dia seguir e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Como, pastor? Perseverando. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Todos os dias. Todo dia. Então nós temos que o quê? Que perseverar. Quando a palavra diz perseverar, porque não vai ser fácil. Temos que perseverar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pastor? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, Senhor, por esta palavra nessa noite, meu Deus, que vem de encontro, Senhor, Pai, às nossas vidas, ó Deus. Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos ajudando, o Espírito Santo de Deus continue nos esforçando, para continuarmos, ó Deus, a perseverar, Senhor, Pai, na doutrina, Senhor, Pai, dos apóstolos, na doutrina de Jesus, Deus. Senhor, vá de encontro, Senhor, meu Deus, com cada casa, com cada vida, e com cada lar nessa noite, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, meu Deus, cada um, Senhor, meu Deus, que vai entrar nessa live, Senhor, Pai, nessa noite ou amanhã, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, que a igreja do Senhor venha entender, Pai, oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que é necessário, Pai, nós perseverarmos, Pai, na doutrina que o Senhor deixou para a tua igreja, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, manifesta o teu poder, Deus, a unção da tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Espírito Santo de Deus até aqui tem nos esforçado, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém, meu irmão. Vai compartilhando aí essa live no nome do Senhor Jesus Cristo, vai dando aquele like aí, em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma noite abençoada na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Você que pode, meu irmão, levanta as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja não somente hoje, mas até a volta de Jesus, e todos nós confirmamos dizendo amém.